mas a partir da matéria de outro colunista nosso, a partir da matéria do Na Mira, do Carlos Caroni. Olha só, o Carlos Caroni traz pra gente, e essa também é a matéria de capa lá no metrópolis.com, você acessando consegue ver. Ele diz isso aqui, ó: todas as mortes na UTI em plantões de técnicos presos serão analisadas. A gente lembra que foram 3 técnicos de enfermagem que foram presos a partir aí dessas investigações que dão conta das mortes em série no Hospital Anchieta, aqui em Taguatinga, uma região administrativa do Distrito Federal. A coluna apurou que, inicialmente, essas investigações ocorrerão no Hospital Anchieta e depois em outras unidades de saúde. Matéria assinada pelo Carlos Caroni e a repórter Jéssica Ribeiro. Aqui a gente tem a foto dos 3 jovens, eles não têm 30 anos. Tem ali entre 20 e 25 anos, são os 3 jovens técnicos de enfermagem que estão sendo investigados pela morte de diversas pessoas em série. 2 senhores, inclusive, morreram no mesmo dia a partir do mau uso ali da gestão desvirtuada dos medicamentos do próprio hospital. O Carlos Caroni e a Jéssica Ribeiro dizem o seguinte: mortes registradas durante plantões dos técnicos de enfermagem, o Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, a Amanda Rodrigues de Souza e a Marcela Camille Alves da Silva serão investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. O trio foi preso no âmbito da Operação Anubis, sob a suspeita de provocar a morte de 3 pacientes na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Anchieta, em Taguatinga. Os crimes teriam ocorrido entre os meses de novembro e dezembro de 2025, no finalzinho do ano. Embora a polícia não tenha confirmado, a coluna apurou que, inicialmente, as investigações ficarão restritas ao Anchieta. Posteriormente, as apurações vão mirar óbitos registrados durante a atuação dos técnicos em outras unidades de saúde do Distrito Federal. A gente lembra que o próprio Vinícius, que é esse primeiro homem, ele destacado quase que como o líder dessas ações, ele já passou por um hospital infantil, ele passou por uma UTI infantil antes de chegar ao hospital em Taguatinga. É por isso mesmo que o Carlos Caroni traz essa informação de que a polícia, num primeiro momento, vai investigar as mortes relacionadas ou que aconteceram dentro dos plantões desses 3 técnicos, mas num segundo momento vai começar a acompanhar o histórico deles em outros hospitais antes mesmo de chegar no hospital Anchieta. E aí aqui o Caroni traz, das imagens que mais chocaram o Brasil todo durante essa semana, são as imagens dos técnicos. Aqui ele traz um carrossel de fotos, de prints desses vídeos do circuito interno ali de segurança do Hospital Anchieta, que estão ajudando a polícia a entender como era o padrão ali de comportamento e de ação, o modo de operação desses 3 técnicos. E para saber, inclusive, se tem mais gente envolvida, que são a forma ali, as formas que eles operavam os remédios e esse padrão da operação. Então, como eles agiam. Essas imagens do circuito de segurança do hospital vêm ajudando bastante a polícia a entender como eles agiam. Conforme o que já foi divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal, o Marcos Vinícius, em alguns casos, com o auxílio dessas técnicas de enfermagem, a Amanda e a Marcela, injetou doses de um medicamento não prescrito aos pacientes. Aí você vai vendo também algumas imagens do dia que eles foram presos. As vítimas dos crimes foram identificadas como João Clemente Pereira, de 63 anos, que é um servidor da CAESB, o Marcos Moreira, de 33 anos, que também era servidor, mas era dos Correios, e a Miranilde Pereira da Silva, que era uma professora aposentada de 75 anos. Essas imagens que a gente vê são imagens do Vinícius e da Amanda ou da Marcela, uma das técnicas. No caso da idosa, o Marcos Vinícius ainda injetou mais de 10 seringas de desinfetante no organismo dela. A motivação dos crimes ainda está sendo investigada. Eu repito, no caso dessa senhora, que a gente está vendo a imagem, de 75 anos, o Marcos Vinícius injetou 10 vezes desinfetante no organismo dela. Ela que deu entrada, de acordo com a família, para tratar uma constipação. E ela teve 10 vezes seguidas desinfetante aplicado nas veias dela. Nos outros casos, a polícia vem investigando de que o Marcos Vinícius teria aplicado remédios, ou seja, não desinfetante, remédios mesmo, mas que não estavam sendo prescritos pelos médicos
que acompanhavam essas vítimas. E eram tratamentos ali que estavam acontecendo normalmente, e eles usaram, inclusive, medicamentos que não mostram, né, que foi difícil da polícia entender como era o procedimento, porque eram medicamentos letais, com uso ali excessivo, mas que não ficavam no organismo, mostrando, portanto, que tinham sido envenenados. Era uma situação bastante complexa para a polícia identificar, bem diferente da situação do desinfetante, né? Ao receberem a substância aplicada na veia, as vítimas sofriam uma parada cardíaca quase que imediatamente. E para disfarçar, esse é o homem de 33 anos que também foi morto. Para disfarçar o uso da aplicação, o Marcos Vinícius ainda realizava massagens de reanimação nos pacientes, enquanto as técnicas apenas observavam de longe. Isso tudo a polícia vem recolhendo dos depoimentos das famílias, dos familiares, que não entenderam nada. Muitas dessas vítimas estavam numa situação grave, mas não estavam, né, próximos ali da morte, tinham ali diversos procedimentos que poderiam ser feitos e não entendiam por que o paciente, de uma hora para outra, tinha essa parada cardíaca e vinham a óbito. Inicialmente, o trio tentou negar os crimes, dizendo que somente aplicava os medicamentos que eram indicados pelos médicos. No entanto, ao serem confrontados com as provas, os investigados confessaram sem apresentar arrependimento. Os técnicos envolvidos demonstraram frieza total, segundo o delegado responsável pelo caso, e os celulares dos suspeitos estão confiscados no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Como eu disse, mais para frente aqui no Acorda Metrópolis, é claro, a gente vai voltar também a esse assunto tão triste que vem chocando o Brasil todo, desses 3 técnicos que mataram essas pessoas que a gente está vendo aqui em série, né, usando substâncias que não deveriam utilizar, inclusive no caso da senhora, desinfetante. Foi aplicado 10 vezes na veia dela.